Graça, paz, alegria, comunhão no Senhor. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor a Deus, estudo das Escrituras Sagradas, realizado pela Primeira Igreja Batista da Freguesia, em Jacarepaguá. Alegro-me, irmãos, pelas audiências dos irmãos que acompanham de seus lares o nosso culto. Alegro-me por aqueles que participam deste culto conosco. Espero rever em breve os irmãos aqui no nosso culto presencial pela manhã para nos reunirmos com alegria na presença do Senhor. Venham aqueles que não correm perigo de ser contagiado ou contagiar. Estejam conosco para a adoração ao nosso Deus. A propósito, no próximo domingo, nós teremos no culto da manhã, às 10h30, estaremos reunidos ao redor da mesa memorial na participação da ceia do Senhor. Você que ainda não participou da ceia ao longo do ano passado por causa da pandemia e ainda não teve oportunidade de estar conosco, venha, esteja conosco, participe do culto conosco. Você que está em comunhão com o Senhor, que pertence a outra igreja e mora aqui por perto, mas está em comunhão perfeita com o Senhor, está convidado a estar conosco para participar da ceia do Senhor. Só peço que entre em contato com a nossa secretaria para agendar a sua presença, a fim de podermos controlar o público presente no culto do próximo domingo pela manhã. Que Deus, portanto, esteja abençoando os queridos, acrescentando aos queridos sabedoria, inteligência, capacidade de cultuar ao nosso Deus. E, acima de tudo, muita saúde física para agradecer a Deus pela vida que Ele nos concede. A propósito, quero lembrar aos irmãos, às irmãs em especial, que as mulheres estão de joelhos para que os filhos possam permanecer de pé. As Déboras estão se reunindo toda quarta-feira a partir das 16 horas aqui no Salão do Santuário em nossa igreja, na Primeira Igreja Batista da Freguesia. E na quarta-feira o pastor continua com os estudos focados em nossas doutrinas. Não se esqueçam, estejam conosco e eu estou pedindo que vocês estejam compartilhando com os amigos, em especial irmãos da nossa igreja, o nosso canal, para que eles possam acompanhar com assiduidade os nossos cultos, os nossos estudos. Também a nossa escola bíblica dominical, a nossa escola bíblica doutrinária, está acontecendo aos sábados, às 9 horas da manhã, e é preletora a nossa educadora religiosa, a irmã Ana Cláudia Menezes. Passemos ao momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Amáveis são os tabernáculos do Senhor. A minha alma suspira, todo o meu ser almeja te louvar, ó Deus. Bem-aventurados são os que se reúnem em tua casa, ó Senhor, e podem adorá-lo em tua presença. A referência no Salmo 84, versículos de 1 a 4. Com os irmãos cantando e nós cantando com ele, o irmão pastor Marcos Braga. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim
fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo e penhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Queridos, convido-os para o ofertório. Trazei ou enviai os vossos dízimos à casa do Senhor para a manutenção da pregação do Evangelho e a doutrina através da palavra de Deus pela Primeira Igreja Batista da Freguesia. Especialmente os irmãos membros da igreja, eu quero convocá-los a estarem mantendo o nosso trabalho. A nossa igreja continua com os seus compromissos e eles se avolumam, e nós contamos com a fidelidade dos irmãos ao dízimo e as suas ofertas para podermos manter os nossos compromissos. Oremos ao Senhor agradecendo a Deus o privilégio que Ele nos concede de ofertarmos, de dizimarmos nessa oportunidade. Se você está entregando o seu dízimo, a sua oferta, é sinal de que o Senhor o abençoou e proporcionou ao irmão a oportunidade desse privilégio. Pai querido, nós te agradecemos o privilégio de te servirmos através dos nossos bens, dos bens que o Senhor nos confia. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor deixa conosco 90% daquilo que lhe pertence e só requer 10% para a manutenção da sua obra através de tuas igrejas. Abençoa, Senhor, aqueles que nesta igreja estão administrando esses bens, que eles o façam com compromisso, com responsabilidade, conscientes, Senhor, de que estão lidando com valores que lhe pertencem. Mas nós queremos te agradecer, ó Pai, e pedir toda a bênção material, física e espiritual sobre aqueles que nessa oportunidade estão separando parte dos seus ganhos para sustento da tua obra. Dê porção dobrada, ó Pai, de tua graça material sobre esses queridos, sobre as suas famílias, sobre as suas dispensas, sobre os seus salários. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria muito que você continuasse enviando para a secretaria de nossa igreja o seu pedido de oração. Nós temos vários irmãos orando, temos vários grupos de oração, irmãos orando 24 horas pelos pedidos que são apresentados. Então, entre em contato via telefone, WhatsApp, pelos meios de comunicação de nossa igreja para enviar o seu pedido de oração. Vamos ouvir mais uma música com
com o pastor Marcos Braga e logo a seguir a mensagem desta noite. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve poder de fazer Israel caminhar por sobre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Irmãos, voltamos hoje ao livro de Gênesis. No culto da manhã, a Cláudia já falou sobre o capítulo 3, mas eu ainda quero pontuar o capítulo 2, que eu fiquei devendo o final no domingo passado. Então eu estarei falando sobre o homem, ainda estarei falando sobre o homem no sermão desta oportunidade. E eu quero convidar então os irmãos para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, e capítulo 2, versículo 7 e 18, 21 a 22. E aí ainda vou acrescentar o livro de Jó, o capítulo 33, versículo 4. Leiamos a palavra de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Capítulo 2, versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18 a 22. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma adjudora, que esteja ao lado dele. Então o Senhor Deus fez Adão adormecer e tomou uma das suas costelas, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso, o fôlego, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Ao criar o universo,
colocar o planeta exatamente onde está e preparar a Terra minuciosamente para ser o habitat do homem, Deus confabulou com os demais membros da Trindade Divina e executou meticulosamente o projeto da construção do homem e da mulher, imagem e semelhança dele, o Criador. Não me canso, irmãos, de ficar deslumbrado diante da perfeição do corpo humano, minuciosa e detalhadamente moldado da argila. O corpo é constituído de alma, o corpo humano é constituído de alma inteligente. E assim foi feito para os propósitos divinos. Feito da argila, do barro, mesmo contendo em sua composição física todos os elementos encontrados na terra e na água, o valor do ser humano não está nos componentes físicos que formam o seu corpo, mas na qualidade da sua alma. A alma, meus queridos, é o centro de comando do corpo. É da alma que partem os comandos, as ordens que são executadas pelo corpo. Isto após passar por uma magnífica rede de comunicações através do nosso sistema nervoso que nos permite ver, ouvir, sentir, saber, provar, cheirar, falar, respirar, ingerir e digerirmos alimentos que nos proporciona a energia física. Nosso corpo possui o mais perfeito, complexo e extraordinário laboratório químico em que dos alimentos ingeridos são extraídos fortalecimento para os nossos ossos, músculos, peles, cabelos, tecidos diversos. Temos uma bomba poderosíssima que empurra o sangue por quilômetros de vias e artérias, um sistema de respiração complexo controlado pelos nossos pulmões e narinas e pele. Temos duas lentes perfeitas, conhecidas como olhos, e um dos mais sensíveis aparelhos de captação de som, os ouvidos. Somos agraciados pelo Criador com os nossos valiosos sentidos, que costumo chamar de janelas da alma, pelas quais interagimos com o mundo. As expressões construtoras do texto hebraico, traduzido como fazer, formar, criar, na narrativa da criação humana, são usadas para diferenciar a criação do homem dos demais seres da criação. O ser humano, tal como é único. É a coroa da criação, é o ápice do plano criador de Deus. Os peixes, os animais aquáticos tiveram sua origem na água. Os pássaros e os animais irracionais tiveram suas origens na terra. O homem foi moldado, foi montado de terra e água. Ele foi moldado, modelado da terra e água, criado da argila, especialmente construído pelo Criador, de quem recebeu o sopro divino, o sopro de vida. O único ser em quem Deus soprou o seu espírito para que ele fosse feito alma vivente, imagem e semelhança do Criador. O capítulo 2 de Gênesis narra em detalhes a criação mais complexa de Deus, uma criatura terrestre em quem foi inoculado o Espírito do Criador. As Escrituras revelam que o homem é constituído de uma tríplice unidade. Ele é um corpo que possui uma alma inteligente, porque possui o Espírito de Deus. Nessa tríplice composição humana, o espírito é a parte mais nobre do homem,
por ser a partícula divina nele inoculada, razão porque difere dos demais seres vivos terrestres, tornando-o um ser capaz de personalidade, com intelecto, com sentimentos. O homem é um corpo que tem alma e espírito. O homem só está completo existindo nesses três aspectos: corpo, alma e espírito. Um corpo sem espírito é um cadáver. Um corpo sem alma é um morto cerebral. Um morto cerebral. Um corpo sem alma e sem espírito se diz, teologicamente, ser um corpo aguardando a ressurreição do último dia. Ele está no estado, este estado de espírito e da alma descreve a situação daquele corpo que se torna um cadáver e volta ao pó e fica aguardando a ressurreição no teologicamente chamado estado intermediário. A melhor ilustração dessa verdade teológica sobre o estado intermediário encontra-se na parábola contada pelo Senhor Jesus, referente ao rico e Lázaro. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 26. A Bíblia fala sobre a ressurreição do último dia. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus narra que morreu o rico e foi sepultado. Morrendo Lázaro, o crente, foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão era uma expressão muito compreendida pelos judeus e significava paraíso, céu, como brasileiramente afirmamos, presença de Deus na eternidade enquanto na forma incorpórea. E como disse, o texto também, a Bíblia também fala sobre a ressurreição do último dia. O texto de Mateus 11, 24, registra que essa parte doutrinária da Bíblia já era conhecida e discutida e comum entre os crentes nos dias de Jesus. No episódio registrado em Mateus 11, 24, nós encontramos um diálogo de Marta com Jesus. Marta está triste e chorosa porque Lázaro morreu. E ela diz para o Senhor: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus diz para ela: Marta, teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, essa informação da ressurreição do último dia era comum entre os crentes nos dias de Jesus. E o texto de Apocalipse, capítulo 20, registra o seguinte: e vi tronos, e foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram mortos pelo testemunho de Jesus, e testemunho da palavra de Deus, e não adoraram a besta, e não receberam o sinal da besta. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Bem-aventurado aquele que terá parte na primeira ressurreição. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, sendo julgados cada um pelo que estava escrito nos livros. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Uma referência, então, ao último dia, ao julgamento do trono branco e à destinação final para os salvos e os perdidos. Voltando a falar do corpo humano. A teologia pouco explica a respeito do corpo humano. Ela informa apenas que ele pertence ao universo físico quanto à sua matéria estrutural, que o corpo foi construído a partir dos elementos químicos, minerais, do material pertencente ao planeta, e que o espírito que dá vida ao corpo e vivifica a alma pertence a Deus e voltará para a eternidade para prestar contas a Deus.
O texto clássico que fala sobre isso é Eclesiastes 12, versículo 7. O corpo voltará ao pó de onde saiu e o espírito a Deus que o deu. No tocante à alma humana, sabemos apenas que ela é íntima do espírito e que através dela o espírito flui ou influi sobre o corpo e o corpo interage com o espírito. Às vezes, uma só notícia desagradável faz o espírito mergulhar em tristeza, desânimo, prostração. O corpo entra em prostração. Enquanto uma notícia boa leva à euforia, a saltar e cantar com alegria. Em se tratando do espírito, o que sabemos é que o corpo é o seu invólucro e que ele é originário, o espírito é originário de Deus, é invisível, é imaterial e que é ele que dá à alma humana personalidade, dá intelecto, saber, conhecimento, inteligência, que ele não pode ser analisado como o corpo, nem pode ser estudado como a alma. O espírito é o indivíduo. A alma, o seu centro de comando, ou o centro de comando do indivíduo para as ações do corpo, e o corpo, o seu invólucro. Poderíamos dizer, a morada terrestre do espírito. Da alma é que partem os comandos, as ordens para serem executadas pelo corpo. E isto através de uma magnífica rede de comunicações nervosas do próprio corpo, através da qual ouvimos, vemos, percebemos, sentimos, falamos, interagimos com o mundo externo. O nosso corpo possui o mais complexo e extraordinário laboratório químico, em que dos alimentos ingeridos são retirados os nutrientes que mantêm o físico humano em atividade plena, fortalecendo ossos, músculos, peles, tecidos diversos. Como disse, possui uma bomba poderosíssima de propulsão e sucção, que irriga o corpo através de quilômetros de artérias e veias. Um poderosíssimo sistema de respiração que oxigena o sangue e extrai do corpo o carbono, que, se não extraído, mata o corpo. Temos duas lentes perfeitas que captam a imagem que são imprimidas em nossa mente, em nossa alma, e um dos mais sensíveis aparelhos de captação de som, os ouvidos. Fomos agraciados pelo Criador com nossos valiosíssimos sentidos, que podemos chamar de janelas da alma, e põe-nos em contato com o mundo externo e nos permite contemplar e participar da sua beleza. Querendo ilustrar para os crentes da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo utilizou o exemplo de um corpo para referir-se a uma igreja ideal. Ele ilustrou com o corpo porque cada parte do corpo humano se completam, apesar de cada uma ter a sua responsabilidade específica, mas todas unidas, coordenadas pela alma através do centro nervoso e recebendo ordens diretas do cérebro, da mente. Se os membros de nossa igreja repetissem num trabalho harmônico o que faz o corpo humano, a história da igreja e o histórico dos crentes seria outro, muito diferente. E o mundo seria muito melhor do que o mundo que temos hoje. Conforme Gênesis 1:27, a constituição humana, espiritualmente falando, é semelhante a Deus. A semelhança de Deus em nós é espiritual, irmãos, e não física. O homem se assemelha com o Criador espiritualmente e não na aparência física. Apesar de Jesus, quando veio ao mundo, tomou a forma física.
No momento da criação, Adão era bom. As tendências da sua alma, o seu caráter era bom. Suas inclinações espirituais eram para o bem. Seus pensamentos direcionavam suas atitudes, seu comportamento físico para o bem. E nisto constituía-se a imagem e semelhança humana com Deus, o Criador. Imagem e semelhança do sentido natural, moral. O homem é naturalmente um espírito imortal. E o seria fisicamente, não houvesse desobedecido ao Criador e, consequentemente, pecado contra Deus, descumprindo um acordo espiritual com o Criador, o que motivou a alteração em seu caráter com a perda do seu status moral e o direito de acesso à árvore da vida para poder viver física eternamente. Gênesis capítulo 2, versículos 7, 9, 16 e 17, e capítulo 3, versículos 6, 22 a 25, e Ezequiel 18, 4. E formou o Senhor Deus, diz os textos lidos, anunciados, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe em seu nariz o fôlego de vida, e deu-lhe vida, e o homem tornou-se alma vivente. E plantou Deus um jardim, e pôs ali o homem criado. E o Senhor Deus fez brotar da terra todo tipo de árvore agradável à vista, boa ao paladar, que servisse para o alimento do homem, e a árvore da vida, e a árvore da ciência, do conhecimento, direcionado entre o bem e o mal. E ordenou Deus ao homem, dizendo: podes comer das árvores deste jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, morrerás. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, árvore agradável aos olhos, árvore desejável, e querendo ter entendimento do que era mal, do que era o mal, tomou do fruto e comeu, e deu também a Adão, e ele comeu. Então disse Deus: eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que ele não coma também da árvore da vida e viva eternamente, vamos tirá-lo do jardim para lavrar a terra de que foi tomado. E sendo o homem retirado do Éden, o Senhor pôs querubins como espadas inflamadas ao redor do jardim, guardando o caminho para a árvore da vida. E o texto final de Ezequiel, capítulo 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor. A alma que pecar, morrerá. O homem é um ser espiritualmente imortal. Nós, humanos, não deixamos de existir quando a alma e o espírito deixam o corpo e viramos cadáver. O espírito do homem continua vivendo fora do corpo e a sua alma continua consciente após deixar o corpo, do chamado, já dito, estado intermediário, no qual o salvo, o crente redimido por Jesus, vive em estado de gozo pleno enquanto aguarda a sua ressurreição. E o homem ímpio e pecador, o não redimido por Jesus Cristo, entra em tormento enquanto aguarda a sua ressurreição para o juízo final. O texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Muito claro esse texto. Afirmamos teologicamente, sem fazer referência ao corpo, que o homem é eterno, pois o seu espírito vive eternamente. Reafirmo, o espírito do homem salvo, o espírito do homem perdido. Estou falando em questão da existência eterna. Há um outro
ângulo da teologia, que fala sobre a morte, a segunda morte, que é a morte espiritual. Mas podemos voltar ao texto depois e explicar isso aí. Mas não se refere à inexistência, ao espírito passar a não existir mais. O espírito do homem ímpio existirá por toda a eternidade no sofrimento eterno. Afirmamos que o espírito e a alma continuam vivendo fora do corpo, sem influir ou ser influenciado na e pela vida que deixamos para trás. Isto, o crente e o descrente. Onde quer que encontremos o homem, meus irmãos, seja qual for a sua cultura social, religiosa, percebemos arraigado nele o desejo da imortalidade. E dependendo da sua cultura e entendimento teológico, religioso, a sua crença na existência eterna. A Bíblia ensina que o homem abusou da sua liberdade, abusou dos poderes pessoais com os quais fora criado e escolheu o mal, rejeitando o bem. Segundo as condições em que fora criado, era de esperar-se que o homem escolhesse o bem, mas, ao revés disso, o homem fez das escolhas a pior e voluntariamente escolheu o mal, praticou o mal, desobedecendo, pecando, e por causa do seu pecado, gerou a morte física. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5,12. Nesse texto, temos a declaração enfática da consequência da queda do homem, que é a morte física. A morte física do homem é uma consequência, repito, uma consequência natural da desobediência da humanidade ao acordo estabelecido por Deus quando mostrou a Adão a árvore que lhe daria a consciência do mal. Diz o texto lá, em Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, disse Deus. Adão e Eva nunca foram crianças. Deus os criou já adultos e amadurecidos, e, portanto, responsáveis pelos seus atos. Por isso, Deus os responsabilizou pelo pecado de terem desobedecido sua ordem. E a raça humana herdou de Adão a sua natureza caída, o que coloca a todos nós sob a condenação do pecado, Romanos 3,23. E o homem já nasce com uma disposição pecaminosa. Adão não morreu fisicamente no mesmo dia em que pecou, mas perdeu a possibilidade de viver de modo a não experimentar a morte física. O que mais afetou Adão e a humanidade naquele dia foi a perda da imagem de Deus, que implicou na perda da comunhão plena com Cristo, com o Criador. Mas, pastor, isso não é justo. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão e Eva. É por isso, exatamente por isso, porque não temos a ver com a desobediência de Adão, com o pecado de Adão e Eva, é que nós devemos buscar a justificação em Cristo Jesus, com a predisposição pessoal de vivermos santamente. E aí eu tomo o argumento de Paulo, porque se pelo pecado de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte de todos os homens, pela obediência de um, Jesus, muitos serão justificados. Romanos 5,19. A justificação do homem, meus irmãos, a minha justificação, diz as Escrituras, é alcançada pela fé em Cristo Jesus.
e não pelo mérito da vida pessoal de cada um. Eu sou justificado não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Romanos 3, 28. Paulo diz no versículo 24 desse mesmo capítulo 3, que nós somos justificados gratuitamente pela graça divina. A graça é favor de Deus para o pecador, independentemente do seu merecimento. Não é que Deus tenha mudado em relação à operação da sua justiça, ou tenha se tornado indiferente para com o pecado. Sua justiça é imutável contra o pecado, mas ela é eivada pela sua misericórdia e graça. E o homem arrependido é perdoado pelos méritos de Jesus, seu Filho. Não do homem pecador. Se este homem busca em Cristo o perdão com o propósito de buscar, a partir daí, uma vida de santidade, de pureza e santidade, ele é perdoado, é justificado pelos méritos de Jesus. Foi o próprio Deus que planejou o soerguimento moral e espiritual do homem com um plano baseado na sua graça e no sangue expiador de Jesus Cristo. E é pelo louvor e glória da sua graça que ele nos faz agradáveis a si pelo mérito do Filho amado, em quem temos a redenção pelo sangue derramado em remissão dos nossos pecados, ou dos pecados daquele que crê. E predestina-nos como filhos adotivos por Jesus, segundo o beneplácito da sua soberana vocação. Os irmãos podem conferir, esse é um pensamento do apóstolo Paulo, escrito aos Efésios, no capítulo 1, versículos 5 a 7. Paramos por aqui, irmãos, nosso comentário, a nossa mensagem de hoje sobre o homem, fechando então, de forma definitiva, o capítulo 1 e 2 de Gênesis. A Cláudia já começou no culto da manhã falando sobre a queda do homem, e nós daremos continuidade não somente a este assunto sobre a queda, como também sobre os demais episódios registrados no livro de Gênesis. Que Deus abençoe e que o amigo que ouviu pela primeira vez a mensagem sobre a questão da eternidade e as questões relacionadas ao homem e ao pecado em relação a Deus, que você possa ter compreendido e possa permitir que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida e assim você seja justificado dos seus pecados para viver eternamente. Que Deus nos abençoe. Oremos e logo a seguir o pastor Marcos Braga apresentará o pós-lúdio do culto desta noite. Esperamos que os irmãos possam sintonizar novamente o nosso canal na próxima quarta-feira para o nosso estudo doutrinário. Estaremos encerrando na próxima quarta-feira o estudo sobre os anjos, falando aí sobre a queda de Lúcifer e dos anjos que o acompanharam. Pai querido, nós te agradecemos pelo culto desta noite, pela oportunidade, ó Pai, que tivemos de estar meditando na Tua Palavra e analisando, ó Pai, os Teus planos para a nossa vida presente, para a nossa vida futura e a vida eterna. Abençoe, Senhor, os amigos que ouviram a Tua Palavra nesta oportunidade, que eles possam, Senhor, tomar uma decisão, se ainda não fizeram, ao lado do Senhor Jesus, para a felicidade eterna e a vida eterna de suas almas na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.